TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. Oi, este é o Plenário da Cidade Especial. Por este programa você já viu, já acompanhou que passaram muitos vereadores aqui da Casa de Fortaleza e também especialistas em política. Hoje a gente vai fazer um balanço da atuação da Câmara Municipal de Fortaleza, que tem à frente da presidência o vereador Gardel Rolim, do PDT. Foram muitas ações. Vamos comentar algumas delas de maior relevância com a nossa convidada, a cientista política Carla Michele Quaresma. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Plenário da Cidade. Clarissa, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto assim sempre muito honrada com essa possibilidade de participar, de conversar com você e todas as pessoas que acompanham o Plenário da Cidade. O Plenário da Cidade é um programa que passa e tem reprise, então não se prende muito à data, mas recentemente, eu posso falar assim, a gente teve aqui na casa o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, né, que esse projeto visita várias regionais de Fortaleza. A última regional visitada foi a Regional 8. A gente fez uma ação à Câmara com os vereadores lá na Serrinha. E eu acho que é um dos destaques, né, se a gente for fazer o balanço, seria um dos destaques do trabalho da Câmara. É importantíssimo salientar também a importância de um programa como esse, né, em que a população toma conhecimento das ações realizadas pelo poder público municipal, fica ciente das responsabilidades, das atribuições, da forma como o Legislativo tem atuado no município. Então, essa informação é importantíssima, ela é extremamente valiosa para que as pessoas possam também fazer esse balanço do que foi o ano, né, daquilo que foi acordado aí para esse ano, porque sempre no início dos trabalhos legislativos, né, seja no início do ano, seja no meio do ano, os vereadores fazem estabelecem uma série de compromissos com a cidade. Então é importante fazer também esse comparativo para ver o que de fato foi concretizado, né, e como as ações do Legislativo têm contribuído para melhorar a vida da população. Então é importantíssima essa informação que chega para a população fortalezense. E aí você fala desse projeto extremamente importante para que o Legislativo se aproxime da população. Saiba, Clarissa, que um dos maiores problemas apresentados pelo modelo representativo é exatamente esse distanciamento que existe entre o representante e o representado, né? As maiores queixas se dão exatamente por causa dessa forma como nós construímos essa democracia representativa. E fazer com que os representantes se aproximem do povo faz com que as pessoas elas tenham mais consciência da importância desses poderes. Então é fundamental que haja essa proximidade e o projeto propõe exatamente isso, né? Levar a Câmara para os bairros, para fazer com que a população conheça os seus projetos, mas também que a população tenha uma série de atendimentos básicos e fundamentais para a garantia da cidadania. Então, uma série de serviços aí são importantes no cotidiano, né, como vacinação, né, e nós temos falado muito acerca da necessidade de fazer com que as pessoas cada vez mais estejam conscientes aí dessa prevenção que se dá através das vacinas, né? Então, o projeto leva essa possibilidade aí mais próximo das pessoas, né, para que as pessoas, inclusive, não tenham o argumento de que não tiveram tempo ou estava muito distante, o posto não estava ali no momento mais oportuno, à disposição. Então, o projeto faz isso, levando isso aí no momento que as pessoas estão ali num momento de relaxamento, num momento de lazer. Isso é importante também, né, as atividades que são ofertadas para reunir as crianças, né? E como isso também é valioso, no sentido de fazer com que nós tenhamos uma geração que cresce aí mais próxima do vereador, que entende a importância do vereador para o município, né? E certamente isso vai contribuir para que nós tenhamos depois uma cultura política de maior participação, né? Que as pessoas entendam que elas são parte de uma cidade e, portanto, essa cidade ela deve garantir bem-estar, deve garantir conforto. Então, um projeto importantíssimo, né, no sentido de garantir que o poder público se aproxime mais das pessoas, conheça melhor as suas demandas,
para que as pessoas possam se apropriar mais do que seja a Câmara de Vereadores, para que elas conheçam os seus representantes, tenham essa possibilidade de conversar com eles pessoalmente, expor quais são os seus problemas, mas também para que a população tenha uma série de serviços aí mais à disposição, né? Uma forma de garantir também uns serviços mais próximos da população. Então, é realmente um projeto bastante exitoso e talvez seja uma das maiores contribuições, né, deixadas por esse ano aí, no sentido de garantir que as pessoas tenham essa condição aí de ter um contato mais próximo com a Câmara de Vereadores. Você falando do contato das pessoas, né, com os vereadores através do projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, nos lembra também que uma característica que eu vejo em vários vereadores, inclusive no presidente da Câmara, no Gardel Rolim, é essa visita às comunidades, né? E na transformação dos espaços. Por exemplo, também recentemente teve visita do presidente da Câmara na Aerolândia e aí escutou os moradores e estavam precisando, teve uma praça embaixo do viaduto que foi requalificada, depois teve uma outra praça que também foi pedido da população. Então essa transformação desses espaços tem sido também muito importante, né? É fundamental e conhecer em loco, conhecer essa realidade onde as pessoas estão vivenciando os seus problemas. Então, garantir que essa proximidade, ela depois seja concretizada na apresentação de projetos que realmente melhorem a vida dessas pessoas, né? Então, é importante que haja essa comunicação mais próxima, que haja essa predisposição dos nossos representantes de ter esse contato mais próximo da população, né? Já que há uma dificuldade muito grande, até por uma questão cultural mesmo, né? De que as pessoas venham à Casa Legislativa, participem de audiências públicas. Então, nós ainda não temos essa cultura de participação, né? E muitas vezes as pessoas sentem até um certo receio, né? De chegar a essas instâncias, medo, não sabe que podem, né? Exatamente, né? Parece que os prédios afastam as pessoas dos espaços internos. Então, quando há uma predisposição do parlamentar de ir até a comunidade e verificar em loco, isso é importantíssimo, né? Ver a realidade como ela de fato se apresenta e conhecer melhor esses problemas resulta em melhores projetos mais bem fundamentados, projetos que garantem que de fato há um retorno de acordo com aquilo que as pessoas esperam do poder público. Então, é fundamental, né? E talvez esse projeto, como eu já falei anteriormente, tenha sido assim, um dos projetos mais exitosos da Câmara de Vereadores, né? No sentido de garantir essa possibilidade de um contato mais próximo do povo com o seu representante, que é uma das maiores queixas do modelo representativo, né? Esse distanciamento enorme que resulta muitas vezes em apresentações de projetos que não correspondem àquilo que as pessoas precisam. Então, essa visita na comunidade, essa prestação de contas, essa conversa, né, essa disposição para a escuta, tudo isso resulta, obviamente, em mandatos que apresentam projetos, propostas mais condizentes com aquilo que realmente a cidade necessita. E como as praças são importantes, né? Porque a gente pode pensar assim, é só um espaço, mas como é importante, né? Você transformar um local que não tinha nada, que às vezes era local que atraía violência ou que atraía sujeira, que a sujeira atrai doença, e aí agora passou a atrair esporte, cultura, lazer, né? E movimentar o comércio ali em volta. Você pensa que é simples, mas é uma transformação de um espaço que transforma em vários outros setores, né? É uma onda, como se fosse uma onda. E como o espaço da praça é simbólico do ponto de vista da participação política, porque quando a democracia nasceu na antiguidade clássica, ela se exercia de maneira direta. Então, aqueles indivíduos que tinham o direito de participação política se reuniam exatamente na praça. E ali eles discutiam e deliberavam sobre a vida da cidade. Então, há um aspecto muito simbólico de participação através desse espaço físico, né? E agora,
com essa possibilidade de exercício da cidadania de uma forma mais ampla, porque as pessoas têm ali, obviamente, a possibilidade de discutir com os seus representantes, né, quais são os projetos imprescindíveis, aquilo que deve ser apresentado para a melhoria da comunidade, mas existe também ali a possibilidade de que as pessoas tenham serviços essenciais, de que as pessoas tenham atividades de lazer, atividades de esporte, atividades que garantem também essa sociabilidade que é fundamental para o ser humano. Então, é muito simbólico que isso seja feito num espaço que é, por excelência, o espaço da cidadania, o espaço da participação política. E o destaque maior, se eu tivesse que escolher um, eu acho que seria o passe livre estudantil. Foi um grande marco. Certamente uma das maiores conquistas, né, para Fortaleza, porque é a questão do deslocamento, né, que muitas vezes impede que pessoas tenham acesso à educação, né, crianças, adolescentes, pessoas que estão nessa fase aí de escola, de faculdade, muitas vezes tem um impedimento ali porque não tem essa condição de financiar o seu próprio deslocamento, né? Veja que contradição, Clarice, o espaço da cidade deveria ser o espaço livre, né? O espaço em que as pessoas podem se locomover, elas podem se deslocar, elas podem usufruir. Então, é fundamental que haja essa garantia por parte do poder público municipal do deslocamento. Então, era um projeto bastante esperado pela população de Fortaleza, né? E Fortaleza dá um salto importante no sentido de se projetar, de ganhar esse protagonismo, né? Inclusive para que outras cidades no Brasil também adotem a mesma medida e garantam, né, que principalmente essas pessoas que dependem desse transporte até para a cidadania, né, para se fazer parte da cidade. Então isso faz com que Fortaleza adquira também esse protagonismo muito grande. Sem sombra de dúvida, foi uma das grandes conquistas de 2023 para a cidade de Fortaleza. Falando em serviços, né, que a gente teve a continuidade, né, neste ano da Central da Cidadania, e agora com um grande marco de, acho, eu ia dizer 30 mil atendimentos, mas já passou esse número. É uma ação assim, impressionante, né? E é ver a Câmara Municipal de Fortaleza fazer o que a vocação dela, né? Que é servir ao público, que é ter as pessoas aqui dentro facilitando a vida do público com esses serviços básicos sendo oferecidos. E uma questão importante também é o atendimento, né? A forma como esse público é tratado. Porque construiu-se também historicamente no país a desqualificação daquilo que é público, né? Como se o serviço público ele sempre fosse de péssima qualidade, ele não fosse eficiente, ele não atendesse de maneira confortável o cidadão, né? Que é o cliente do poder público, né? O cidadão é a pessoa que está ali no município, né? E precisa desses serviços para garantir a cidadania. Então, é uma visão diferente, né, de como o poder público chega até as pessoas através de serviços que são essenciais, né, garantindo eficiência na prestação desse serviço, né, garantindo que o serviço realmente seja o mais adequado possível para que a população se sinta confortável, tenha ali rapidamente o atendimento das suas demandas. Então, é importantíssimo que haja essa visão também da gestão pública como uma gestão que pode entregar resultados, né? Assim como a gente espera que a iniciativa privada atenda de maneira tempestiva ali o seu cliente, o poder público deve se comportar também dessa maneira, né? Atendendo o seu cliente, atendendo o cidadão de maneira célere, de maneira eficiente, com serviços que realmente contribuam para que as pessoas possam ter qualidade de vida, para que elas possam ter conforto, para que elas possam ter bem-estar, né? Então, nós temos acompanhado também, ao longo desses últimos anos, esse aperfeiçoamento, né, na prestação desses serviços à população. E aí é mais um exemplo, né, de como nós temos avançado no sentido de uma gestão pública que garante resultados de maneira mais tempestiva, de maneira mais célere. É gratificante ver, né, você entrar aqui na Câmara Municipal e bem na entrada você encontrar o povo, a população esperando para ser atendida e sendo atendida, né? Exatamente, né, para que as pessoas possam não é só encontrar os vereadores, tem que ter a população aqui dentro.
E tornar o espaço também vivo, né? Tornar esse espaço mais orgânico, melhor aproveitado, né? Oferecendo aquilo que é essencial para que as pessoas possam ter um espaço adequado de prestação de serviço, né? Então, é fundamental que haja esse olhar também mais sensível, né, em relação a essas atividades que podem fazer com que as pessoas elas tenham na Câmara de Vereadores um espaço também de solução de problemas cotidianos, né, de resolução de problemas cotidianos. Então, esse serviço, obviamente, que contribui muito para que as pessoas elas possam fazer com que a casa se torne mais viva, para que a casa se torne mais efetiva, mais atuante e cumpra também essa finalidade, né, de ser o interlocutor da sociedade, né, de ser a representação da sociedade do município de Fortaleza. E outro serviço que aí foi novidade e eu acho que contribui demais para a população, em especial para as mulheres, né, é a Procuradoria Especial da Mulher. E aí a gente está tratando de um tema bastante sensível, porque nós temos, aqui no estado do Ceará, mas aqui também no município de Fortaleza, dados alarmantes sobre a violência contra a mulher, as mais diversas formas de discriminação contra a mulher. Então, quanto mais espaços nós tivermos de acolhimento, de orientação dessas mulheres, né, mais nós vamos contribuir para transformar uma cultura que é uma cultura extremamente perversa, né, que coloca a mulher nessa situação de subalterna, né, nessa situação desprezível muitas vezes. Então, a Câmara também ganha essa importância, né, no sentido de ser esse espaço também que recebe essa mulher com um atendimento especializado. Isso é importantíssimo, né, porque por mais que nós tenhamos empatia, por mais que nós muitas vezes até nos coloquemos nessa condição do outro, é necessário que haja um atendimento especializado, né, com profissionais que realmente tem competência técnica para garantir que esse acolhimento seja mais assertivo e, obviamente, para garantir também uma orientação, que essa é a principal função, né, da Procuradoria, fazer com que as mulheres elas ganhem consciência do que elas estão vivendo e quais são os caminhos, quais são as possibilidades de superação de uma situação que muitas vezes é uma situação de humilhação, de constrangimento, né, uma situação de violência. Então, é importantíssimo. A Assembleia Legislativa já tinha inaugurado aí a sua Procuradoria, né? E agora o Legislativo Municipal também apresentando esse projeto que é imprescindível para que a gente também vá mudando essa cultura, que é uma cultura que causa muitos danos, né? E o dano não é só do ponto de vista da mulher, que se fosse isso já seria algo muito alarmante, né? Mas não é só a condição dessa mulher, é uma mulher que sofre violência, uma mulher que sofre discriminação, ela impacta a vida da sociedade inteira, né? Tanto nas relações familiares, nas relações pessoais, como no mundo do trabalho, né? O país, o estado, o município perdem muito quando uma mulher é submetida a uma situação de violência, porque ela deixa de ser produtiva, porque ela cria um problema que vai gerar um impedimento muito grande para que ela realize um bloqueio, trauma, né? Exatamente. Então, isso causa um prejuízo muito grande também para o Estado, para o município. De saúde também, que afeta gera a saúde problema mental, de saúde pública. A saúde mental gera a saúde física. Exatamente. Então, na realidade, é uma questão que deve ser pensada de maneira sistêmica, né? Então, nós não estamos falando só de um indivíduo, que por si só já seria o suficiente para que nós dessemos toda essa atenção. Mas é todo o entorno que também é prejudicado em virtude de uma cultura extremamente perversa. Então, é importantíssimo que cada vez mais surjam esses espaços, né, e que eles estejam mais próximos dessas vítimas, com campanhas de conscientização, porque muitas vezes, Clarissa, a mulher não percebe
que é vítima de uma situação de violência, de discriminação, né? Inclusive discriminação no ambiente produtivo, no ambiente de trabalho, né? Quando ela é silenciada nesse ambiente de trabalho por homens que não admitem o seu posicionamento, que não admitem que ela se coloque ali como uma profissional, como ela é. Tratada de forma inferior por ser mulher. Exatamente, né? Pela condição de gênero, né? Muitas vezes ela não é ouvida, não é respeitada, ela é silenciada no ambiente de trabalho em virtude da condição de gênero. Além disso, nós temos essa questão das diferenças salariais, né? Mulheres que ocupam os mesmos cargos, exercem as mesmas funções. Até mais funções. Com carga horária até superior, né? Acaba recebendo menos do que homens, né? Então, tudo isso é muito problemático em uma sociedade que pretende garantir a cidadania para todos os indivíduos, né? Então, é uma luta que, obviamente, já ganhou aí muitas batalhas, né? E a Procuradoria é um exemplo disso, mas o caminho ainda é muito longo, né? Nós precisamos de muito mais assistência, nós precisamos de muito mais pessoas falando sobre o assunto, né? Porque muitas vezes isso não é perceptível para a maioria das pessoas, né? Muitas delas consideram que é uma discussão secundária, que é uma discussão que não precisa ser feita pela sociedade e, na realidade, nós temos prejuízos enormes causados em virtude exatamente dessa situação de uma mulher que é inferiorizada, que é desconsiderada, que é violentada. A gente se formou assim, né, Carla Michele? Aí tem que realmente reaprender o que é o certo e o que é o errado, né? Reaprender, porque a gente tem a mania de achar que a violência, ela se resume na violência física. E aí, quando acontece um problema grave, por exemplo, entre um homem e uma mulher, até nós mulheres, às vezes, caímos no erro de pensar, mas ele bateu? Ele empurrou? Ele apertou? Né? Mas não precisa. Já aconteceu de eu escutar violência entre casais, e aí eu falei, mas ela apanhou? E não importa, né? Existem violências psicológicas, né, verbais, de humilhação, né, que vão sendo feitas ali constantemente naquela cabeça da mulher, que ferem e agridem e deprimem muito mais do que um soco, do que um tapa, né? Não estou dizendo que o tapa não seja grave, mas existem certas palavras e certas humilhações que ninguém merece e que causa um sofrimento ainda maior. A violência física, ela deixa marcas, né? E aí as pessoas por fora, né? E aí as pessoas, elas percebem muito mais quando a violência se manifesta dessa maneira. Mas existe uma violência simbólica que causa danos, muitas vezes, muito mais severos para essa mulher, né? E aí essa violência não é percebida pela sociedade como algo que precisa ser tratado, como algo que precisa ser assistido. Ou que ela precisa de socorro. Que ela precisa de socorro, né? Então, muitas vezes nem ela percebe, porque ela também cresceu em uma sociedade que foi ensinando, né, que ela tem essa posição mesmo de inferioridade em relação ao homem, né, seja um pai, seja um marido. Ou que é o jeito da pessoa mesmo, é a personalidade da pessoa e ela tem que aguentar. Exatamente. E né? aí você tem que diferenciar o que é personalidade e o que é agressividade. Isso mesmo. Então, e a personalidade que oprime, a personalidade que não considera o outro também como um indivíduo, né? Como alguém que tem que ser respeitado, é uma personalidade doentia, né? Essa personalidade precisa ser tratada. Então, a violência simbólica, ela, por não deixar marcas, né, ela acaba sendo secundarizada pela sociedade. Então, nós precisamos cada vez mais de espaços também de discussão, né? E a Procuradoria também tem esse objetivo de fazer com que
as pessoas conheçam essas formas de violência, até para que elas percebam o que acontece com elas, né? O que elas estão vivenciando. E, obviamente, quais são os caminhos, né? Porque nós não podemos mais admitir em uma sociedade esse tipo de comportamento que oprime o outro, que coloca o outro nessa situação de exploração, nessa situação de violência. Isso não é mais possível dentro de uma sociedade que pretenda garantir a cidadania para todos os indivíduos. Então, a Procuradoria também garante que esse conhecimento, essa informação chegue até a população, né? Porque é mais um espaço de debate também, de alertar as pessoas, homens e mulheres, porque é um debate que deve ser feito por toda a sociedade, né? E principalmente assumido como um problema. Nós temos que primeiro reconhecer que existe esse problema na sociedade brasileira e encontrar, obviamente, maneiras de superação, né? de uma cultura perversa que precisa aí ser modificada para que nós tenhamos cada vez mais espaços mais saudáveis, né? E garantam aí que essa mulher ela possa se realizar no ambiente profissional, mas que ela possa ter um ambiente seguro também dentro de casa, né? Para que as relações familiares sejam relações que garantam o seu crescimento, a sua realização. Então, tudo isso, obviamente, que faz parte de uma mudança cultural. E aí nós demos esse pontapé inicial, mas o caminho é muito longo, né? Porque foram séculos de uma história de sujeição, de violência contra a mulher, né? A gente está falando especificamente da mulher aqui, mas nós poderíamos aí elencar uma série de grupos sociais que são submetidos historicamente a essa situação de violência. Então, nós precisamos cada vez mais. É importante que tenhamos também em mente que dentro desse universo feminino há também variações, né? A gente tem que considerar que muitas vezes uma mulher que está numa determinada posição social, que mora numa determinada região da cidade mais privilegiada, ela vai ter muito mais acesso a essas instâncias, né, de controle, de cuidado, né, do que mulheres que estão vivendo em áreas mais periféricas da cidade, né, que muitas vezes não tem esse acesso, que não tem ali a quem recorrer, alguém que esteja próximo, que possa ajudar nesse sentido, né, que dê uma garantia de que, por exemplo, ela vai poder sair dessa situação de violência que vive no ambiente doméstico, porque vai ter uma renda, porque vai ter como garantir a educação dos filhos, porque vai ter um atendimento, um lugar para se proteger, né? Então, é pensar de maneira sistêmica, né? E pensar também nessas particularidades, né? Nós não podemos considerar que o universo feminino é homogêneo. Então, nós precisamos também garantir que essas particularidades elas sejam observadas e que as políticas elas também sejam aí voltadas para o atendimento dessas necessidades particularizadas. Perfeito. E a gente fica feliz, né, com esse passo dado pela Câmara Municipal de Fortaleza, né, abrindo esse espaço para as mulheres com a Procuradoria Especial da Mulher. Agora, queria também tocar num ponto do concurso. Muita gente, né, está feliz comemorando que o presidente Gardel Rolim anunciou aí mais um concurso público. Exatamente. Mais uma vez, né, essa necessidade aí da Câmara também garantir um atendimento mais especializado, né, com pessoas que tenham ali competência atestada pelo concurso, né, para garantir que realmente os serviços sejam mais eficientes, que pessoas especializadas, né, que estudaram para determinados assuntos específicos, né, que sejam profundos conhecedores de determinadas áreas. E aí eu estou falando de questões como meio ambiente, que é uma preocupação hoje muito grande dos municípios, como saúde, como educação, né, que aí são áreas que historicamente precisam ser debatidas, né, e analisadas de forma mais precisa, né, com conhecimento técnico. Então é importante que cada vez mais também esses espaços legislativos, eles sejam espaços aí constituídos por um corpo técnico de excelência, né, com profissionais que realmente tenham o preparo, tenham um conhecimento adequado para garantir que haja uma gestão mais eficiente, né, de serviços que são fundamentais para a cidadania.
Obviamente, né, considerando principalmente aí essa quantidade de pessoas, né, que buscam inserção no mercado de trabalho, né, e querem contribuir com um serviço público de qualidade, né, querem contribuir para a garantia de uma administração pública que seja mais eficiente, que seja mais voltada, né, aí, de fato para princípios de administração. Então, é importantíssimo também que esse público ele tenha esses espaços e pela quantidade de vagas ofertadas, né, talvez a maior aí já apresentada em concursos aqui na casa, muita gente acaba também tendo essa expectativa, né, de que possa vir trabalhar aqui na Câmara de Vereadores, né, para contribuir com a administração pública do município, né, e garantir também que o seu conhecimento, a sua força de trabalho sejam canalizadas para coisas muito positivas, que gerem o bem-estar da população. É isso aí, acho que a gente fez um resumo, né, desse balanço das atividades aqui da Câmara. Te agradeço, Carla Michele, mais uma vez, professora, estar aqui conosco, nos iluminar sobre esse assunto da política que é tão importante, né, para todos nós. Eu que agradeço enormemente mais uma vez pelo convite, né? 2023 foi um ano desafiador, né? Um ano que muita coisa precisou ser revista, mas algumas sementes foram plantadas, né? E espero que em 2024 nós tenhamos aí coisas muito positivas para discutir na atividade legislativa municipal, é ano eleitoral também, então provavelmente será um ano muito animado. Muito obrigada mais uma vez. Vai ser animado e com certeza a gente vai estar aqui conversando sobre esse ano animado várias vezes. Obrigada, professora. Plenário da Cidade Especial termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.